Bom, a gente vai falar a partir desse mais recente caso, né, do terrorista George Washington de Oliveira Souza, que planejou explodir aí um caminhão de combustível nas proximidades do aeroporto de Brasília, numa rede elétrica. A gente vai falar sobre o crescimento do número de armamentos, munições no governo Bolsonaro e esse clima, né, de terrorismo no Brasil. E para a gente levar essa conversa aqui, a gente convidou o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, ele que é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Oi, Portela, bom dia, prazer em recebê-lo. Oi, Marilu, bom dia. Quanto tempo? É Bom dia, mesmo, ouvintes. Estamos aí, estamos firmes. aqui. Perfeito, Portela, sempre um prazer falar contigo, viu? Bom, Portela, vamos falar Diga. aqui desse terrorista, né, o George Washington, que confessou aí que tirou as licenças, né, as suas licenças como categoria que reúne caçadores, atiradores e colecionadores, o CAC, né, em outubro de 2021, inspirado em Bolsonaro. Né, ele disse que gastou R$ 170 mil na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas, munições, etc., né, para o atentado que estava organizando aí no Distrito Federal. Agora, esse caso, né, Portela, exemplifica aí dados divulgados este ano pelo Anuário de Segurança Pública, que revelou o crescimento de 474% no número de pessoas com certificado de registro aí de armas de fogo durante esse período, né, do governo Bolsonaro. Como é que você também está vendo toda essa questão, né, desse terrorismo? Há quem diga que isso não é terrorismo, estava até ouvindo na madrugada aqui a CBN, tinha um especialista, professor da USP, dizendo que não é tipificado como terrorismo o que o George Washington fez. Enfim, eu queria até que você falasse para a gente, né, como é que você vê esse caso e também fazer esse paralelo com essa, enfim, disseminação, né, de armamentos aqui no Brasil. Olha, eu vejo isso tudo com muita preocupação, né? Muita apreensão. Quem não está preocupado, quem não fica apreensivo é porque está mal informado, né? Não está vendo a realidade. Então, os números que você trouxe aí de aumento de pessoas armadas no Brasil nos últimos anos é algo que nos coloca numa situação muito difícil, né? Porque você tem esse caldo de violência que está fervendo no Brasil, né? Para além daquela violência tradicional, urbana, né? Diante das desigualdades sociais que o Brasil vive, nós temos essa outra violência política que aumentou exponencialmente nos últimos anos e muito mais agora nesse período pré e pós-eleitoral. E aí você tem pessoas armadas, né, com liberação de armas pelo governo Bolsonaro, aumento de clubes de tiro no Brasil, esse discurso fascista, né, que toma conta da sociedade, em que pessoas se acham autorizadas a exercerem, né, aquilo que elas acham como direito delas, né, que na verdade não é direito, uma violência de fazer o que quiserem com as suas próprias mãos, né, montando artefatos, tentando explodir prédios, colocando fogo em carros, usando de armas para atacar pessoas que elas consideram como inimigas por não aderirem a esse discurso fascista, né? Então, a construção nos últimos tempos que nós tivemos, né, das eleições de 2018 até agora, a partir desse discurso de ódio, de construção do inimigo que deve ser destruído, nós estamos vendo o resultado disso aí, né? Então, aqueles que dizem, mas isso é só uma liberdade de expressão, nós temos que garantir o direito de liberdade de expressão, fica só no debate de ideias. Nós estamos vendo o resultado concreto desse discurso do Bolsonaro. Lembrando que quando ele estava em período de eleição, em 2018, ele dizia, vamos metralhar a petralhada, né? Dizia que ia mandar a oposição para o pau de arara, né? Usando de palavras, de jogo de palavras, mas era isso que ele dizia. E essas pessoas apoiadoras do Bolsonaro, agora armadas, né, se acham autorizadas a encamparem esse tipo de ação violenta, que sim é terrorismo. Pode não ser terrorismo, né, nos estritos termos da lei antiterrorista brasileira, porque a lei
que foi editada, a lei de antiterrorismo no Brasil, ela tem alguns problemas, né? Pode não se encaixar especificamente nessa lei, mas nós podemos chamar, sim, de atos de terrorismo, do ponto de vista da ciência política, do ponto de vista da análise dos fatos, né? E aí, claro, pode se encaixar em algum outro tipo penal do Código Penal, né? Pode não se encaixar na lei especificamente antiterrorista, mas sim nós temos que afirmar com todas as palavras o que é isso que nós estamos vivendo no Brasil. É terrorismo, e um terrorismo que está sendo pulverizado, né? Não está somente na mão do Estado, né? Porque também está na mão do Estado, porque as Forças Armadas apoiam esse tipo de ação, né? Estimularam essas ações também. Mas nós temos esse terrorismo pulverizado, está na mão agora de qualquer pessoa, como um cidadão desse, como o George Washington. Uhum. Exatamente, a gente vai falar já dessa questão, né, que tem mais armas nas mãos, né, das pessoas, né, do setor privado do que do próprio das forças policiais. A gente já vai entrar nesse campo também, viu, Portela, mas eu já queria repercutir com você essa notícia, né, de que o Flávio Dino, né, futuro ministro da Justiça, pediu aí para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspender o porte de armas em todo o Distrito Federal a partir de hoje até o dia 2 de janeiro, né? E o pedido já está sendo analisado aí no STF e, se for atendido, os CACs, né, esses colecionadores, atiradores, não poderão aí exatamente portar as armas. Como é que você vê esse pedido e também em relação à análise que o ministro Alexandre de Moraes já deve estar fazendo em relação a essa questão? Eu reputo que é um pedido importante, necessário e acredito que vai ser deferido, com certeza. Agora, para além disso, né, onde está a polícia militar? Né? Onde está a polícia que não faz nada diante desses atos que a gente passa na frente dos quartéis, aqui mesmo em Curitiba, e a gente vê crimes sendo cometidos, né? Porque essas pessoas estão pedindo a subversão da ordem democrática, né? Você vê cartazes pedindo volta da ditadura, AI-5, intervenção militar. Cadê a polícia que não faz nada, né? No Distrito Federal aconteceu tudo aquilo lá, né? Naquela noite de terror, tocaram fogo em um monte de carros, tocaram terror em Brasília. E cadê a polícia militar? A polícia militar que sempre atua para reprimir protestos da esquerda, né? Protestos que nem sequer são violentos, mas agora faz corpo mole diante desses atos terroristas dessa turba de marginais, porque é isso que são. Quem pede intervenção militar, quem pede a subversão da ordem democrática, tem que ser taxado de marginal, de bandido, né? E essas pessoas têm que ser reprimidas. Como o Flávio Dino disse, os acampamentos, né, desses marginais que estão na frente dos quartéis são células de terroristas. É isso que está acontecendo. Né? Eles estão engrossando o discurso e chegando perto da posse do Lula, isso vai ficando cada vez mais evidente e cada vez mais preocupante, porque se acontece isso agora, aconteceu agora há poucos dias em Brasília, aí acontece mais essa prisão desse terrorista do George Washington. O que vem depois? Né? Aí você vê falas truncadas, enviesadas dos chefes das Forças Armadas do governo Bolsonaro, né? Fazendo corpo mole ou falando coisas que incentivam essas pessoas a continuarem com essas ações. E aí a gente está tendo um problema, porque nós estamos numa transição de governo e fica essa questão meio capenga de como resolver isso, né? O Flávio Dino já está tomando alguma atitude, mas essas atitudes têm que ser mais incisivas, inclusive partindo do ministro da Defesa, né, de mandar ordens para os comandantes dos quartéis, das Forças Armadas, dizendo claramente que não vai tolerar esse tipo de ação e que tomem providências para desarticular esses acampamentos que são células de terrorista. Então a gente precisa estrangular essa gente, né, no sentido de tirar aquilo que lhes dá força, que é a organização coletiva deles na frente dos quartéis, ver quem está bancando isso, porque isso aí tem dinheiro de empresário no meio, tem empresário bancando isso, né? A gente sabe, já saíram tantas notícias sobre isso, e fazer a prisão dos líderes desses acampamentos. Assim a gente estrangula esse movimento, não deixa ele crescer. Mas está demorando isso, né? Até o Alexandre de Moraes faz prisão aqui e ali,
Mas só que a gente tem que ir mais a fundo nisso. Quem está por trás desses acampamentos efetivamente? Não é a Dona Maria aposentada que está lá, que está bancando isso, né? Não é o Joãozinho foi manipulado, o pedreiro que está indo lá no quartel que está bancando isso. É gente grande, gente que inclusive está metida dentro inclusive do Estado. E a gente precisaria ir atrás dessas pessoas e fazer as prisões dessas pessoas e estrangular o dinheiro, fechar a torneira. Aí nós veríamos se esses acampamentos continuariam a todo vapor, né? Mas reputo que essa é uma medida importante que você cita, suspender o porte de arma, embora a gente saiba que suspendendo o porte de arma as pessoas poderão continuar com as suas armas. E aí nós temos um grande problema, né? Porque nós temos pessoas armadas nesse caldo de violência, avizinhando-se a posse do Lula. Isso tudo é um caldeirão do diabo, né? Isso me deixa muito preocupado com o que pode acontecer nos próximos dias. Exato, você falou da polícia militar, né, que a polícia militar não fez absolutamente nada em relação a todos esses atos, né, que a gente viu aí realmente de terrorismo em Brasília. Agora, e a gente sempre estava abordando aqui com Adilson Paes, né, coronel aposentado da polícia militar, ele que é um especialista também, ele é mestre, doutor pela USP na questão de direitos humanos, psicologia, né, ele estuda também a psicologia entre os policiais militares. E ele fala, né, do bolsonarismo dentro da polícia militar. Eu fico pensando, né, Portela, tá lá, então o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, prometeu todo o efetivo, estarão lá, os policiais infiltrados também. Eu fico imaginando como é que vai ser esse trabalho, né, desses policiais, né? A gente não pode dizer que todos sejam bolsonaristas, e não são, não é verdade que sejam, mas tem uma boa parte que é bolsonarista, e esse é um motivo de preocupação, na sua opinião? É muita preocupação. Bom, veja que o Ibanez está anunciando que vai chamar o ministro da Justiça do Bolsonaro para ser secretário de Segurança Sim, de no Brasília. dia Isso é um 2, tapa né? na cara. Isso é um tapa na É. cara, né? Uhum. Da sociedade, um tapa na cara do Lula, né? Quer dizer, ele anuncia isso, diz que vai disponibilizar a PM, que já deveria estar fazendo, não está fazendo, né? A PM está omissa no Distrito Federal. A PM que, segundo lembrou o Reinaldo Azevedo, estava ouvindo ele na rádio esses dias, falou, a PM mais cara do Brasil, que tem o maior soldo, não está fazendo nada, né? Então não pode ser nem se alegar, nós estamos desestruturados, não temos... Tem dinheiro suficiente, sim, né? Ele até falou dos números do orçamento da Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma coisa assombrosa. E o que essa gente está fazendo? Você bem lembra, você diz, né? Quer dizer, temos o bolsonarismo dentro das Forças Armadas, dentro da Polícia Militar, né? Isso é um desafio que nós vamos ter nesse período de transição. O que nós vamos fazer com isso? Porque isso aí é herança. Nós vamos ter que lidar com isso. Daí nós vamos fingir que não existe, vamos colocar para baixo do tapete, passar a mão na cabeça. Quer dizer, nós vamos ter que enfrentar isso, né? Se nós queremos evitar que se repitam esses fatos, né, no futuro, e pode se repetir, né? Nós estamos vendo a repetição de vários fatos que aconteceram no passado no Brasil. Veja aí a bomba do George Washington, né? Remonta a Rio Centro, no final da ditadura militar. Quer dizer, Bolsonaro mesmo é uma ratazana que vem, né, no esgoto da ditadura. Nós estamos vendo a repetição. Aí se a gente faz corpo mole, não vamos enfrentar, deixa disso, agora é momento de conciliação, nós vamos colher os frutos dessa escolha depois. A gente foi muito omisso como governo de esquerda em lidar com essas questões da polícia militar, das forças armadas, né, dentro das corporações. O que estava acontecendo lá? O Bolsonaro estava fazendo campanha dentro das forças armadas, enquanto ele era deputado. Ninguém falava nada. Isso não pode. Pela Constituição já não podia. E a gente não poderia deixar do ponto de vista político, porque o resultado seria muito ruim para nós. Na Polícia Militar a mesma coisa, né? A gente vê aqui no Paraná quantos e quantos policiais militares estão se candidatando a cargos no Legislativo e ganham com votos, milhares de votos, muito bem votados, e estão fazendo discurso por aí de violência, estão fazendo campanha dentro da Polícia Militar a favor do bolsonarismo. Então, aí esperar
que as Forças Armadas, a Polícia Militar, totalmente capturada por esse, ou quase toda capturada por esse discurso bolsonarista, vá fazer algo em face do que nós estamos vendo aí nos acampamentos, do terrorismo, da violência política, é ser muito ingênuo. Exato. Agora, Portela, vamos àqueles dados, né, que a gente já estava falando em relação à questão do armamento aqui no Brasil. Tem os dados aqui do anuário, né, de segurança pública, que as empresas de segurança privada, eles têm 275.598 armas. Então, eu só vou arredondar, 275 mil. Servidores públicos com direito a porte por prerrogativa de função, policiais, vou arredondar tudo, 130 mil. E caçadores, né, e cidadãos, né, comuns têm 698 mil armas. Quer dizer, é muito maior do que toda a polícia, enfim, é muito maior que as empresas de segurança privada, que a segurança privada já tem mais do que a PM, do que a Polícia Militar, enfim, do que a Polícia Civil, e outras polícias, e os caçadores aí, enfim, 698 mil. Como é que você vê esse número? É realmente assustador? É muito, né? Quanto caçador tem no Brasil, né? Que engraçado. Olha, isso, pois né? Isso é de chamar atenção, né? O número de caçadores que tem no Brasil. Eu vou te falar uma coisa, eu sou advogado criminalista. E eu tenho pessoas que eu atendi como advogado e tal, que não são caçadores. E conseguiram o porte de arma de caçador. E vem me perguntar: ah, doutor, como é que faz para eu tirar o CAC e tal? E eu sei que não são caçadoras e conseguem tirar. Porque foi a forma que o Bolsonaro inventou de liberar mais armas para esvaziar o Estatuto do Desarmamento, né? Que foi uma grande conquista de uma sociedade tão violenta, né, como a brasileira, chegar ao ponto de ter uma lei que regulamenta de maneira bem restritiva as armas, que estimula que as pessoas se desarmem. Quer dizer, foi um grande avanço, né? Só que ela foi sendo esvaziada por políticas como essas do Bolsonaro, né, que distribuiu fuzis para pessoas comuns, transformou armas que eram de uso restrito em uso permitido, através de decretos, né? Não foi nada através do parlamento, foi tudo através da mão do Bolsonaro. Que inclusive esses decretos podem ser revogados e que se espera que sejam revogados porque o Lula já anunciou que uma das primeiras medidas era revogar esses decretos, que eu acho que é perfeito, tem que revogar para ontem. O STF acabou, inclusive, decidindo em alguns momentos contra esses decretos, né? Suspendendo esses decretos do Bolsonaro, alegando que eles exorbitavam a competência do executivo e tal. Bom, mas esses números são muito preocupantes porque é uma tendência, né, inclusive que a gente vê mundial, de uma privatização da segurança, né? A segurança cada vez mais nas mãos de empresas, dos cidadãos, né? Mas no Brasil isso acelerou muito nos últimos anos por conta dessas políticas do Bolsonaro, chegando ao ponto de criar essa situação que você fala. Mais armas na mão de pessoas privadas, de cidadãos comuns, do que inclusive nas empresas de segurança, que tem já uma situação mais restritiva, né? Que você tem que respeitar uma série de requisitos para constituir uma empresa de segurança e tal. Agora, para um cidadão hoje conseguir uma arma é muito fácil, basta ele ir pelo CAC, falar que é caçador, preenche lá uns requisitos muito precários, assim, e já sai comprando uma arma. Então, isso, de volta, repito, uma sociedade violenta, desigual como a nossa, racista, machista, homofóbica, xenofóbica, etnofóbica, isso é um motivo de levantar as nossas duas antenas, porque é pedir para ter banho de sangue, não tem outra, sabe? A gente tá plantando a desgraça, e depois vamos falar, uma surpresa, nossa, meu Deus, que quanta violência, mas a gente tá plantando a desgraça. Então, a gente tem que enfrentar isso, quer dizer, clube de tiro, né? Rondônia hoje virou eu estava olhando uma matéria, Rondônia virou um antro de clube de tiro, de gente com arma, por conta do agro, né? Contra os índios, Santa Catarina, aqui perto do Paraná. Quer dizer, sim. Virou uma célula nazista. Santa Catarina tem um monte de célula nazista e lá todo mundo tá armado. O que nós vamos esperar com isso, né? Isso me deixa muito preocupado.
aí no Sul, né, falando de sociedade racista, só para a gente fechar aqui, que a gente já tem um outro entrevistado já na linha, no Sul, segundo esse anuário, né, da Segurança Pública, a região Sul, apesar de ter 14% da população brasileira, ela tem 25% dos registros do CAC no Brasil, quer dizer, quase o dobro, né, quase. Enfim, como você falou, né, muitas células nazistas, né, principalmente aí no Sul, onde você está também, né, Portela? E agora eles estão fortemente armados com a anuência do Estado. Então, quer dizer, o Estado dá o apoio para que essas pessoas se armem, o Estado incentiva, né, o ódio, diz que tem que combater o inimigo, que tem que defender a propriedade, o que custar, tem que defender o status quo, né, a ordem instituída, cujo que custar, subvertendo, inclusive, a democracia. E aí essas pessoas, claro, vão sair autorizadas a fazerem o que elas quiserem, né? É a barbárie total. Certo. Portela, a gente agradece demais aqui a sua participação, um prazer enorme falar contigo, viu? Muitíssimo obrigada. E a gente mesmo, nesse quadro todo de muita apreensão, feliz 2023. Vamos ver se a gente consegue ter um ano mais feliz do que os anos anteriores, obrigado, né, Portela? Para você também, Marilu, para os ouvintes, muita prosperidade e que a gente consiga ter clareza para lidar com os problemas que nós temos, são grandes, né? E coragem também para enfrentar tudo isso. Tá certo, muito obrigada, viu, Portela? Um abração. Obrigado. A gente conversou aqui com o José Carlos, um abraço. Falamos com o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.